Boa noite. Ainda faltam alguns pouquíssimos minutos para as 18 horas, mas nós não vamos perder tempo, né? Nós já vamos começando aqui, aquecendo as turbinas, para daqui a pouquinho a gente começar a nossa live. A nossa live, a Gracinha já entrou com a gente. Boa noite, Gracinha. Natália, é um prazer ter vocês aqui na nossa página. E esse assunto é um assunto super interessante. Há algumas semanas atrás nós fizemos uma live falando uma questão voltada para o TDAH. E hoje a Juliana Deodato acabou de entrar, a nossa palestrante, né, que vai movimentar, vai dialogar conosco nessa noite, já está com a gente aqui. E a gente já vai iniciar. É um assunto super interessante. Tatiana, boa noite. E nós, assim, temos um prazer de ter vocês aqui conosco em nossa página, né? E compartilhe com outros, né? Se você sabe que tem pessoas que serão enriquecidas com esta live, compartilhe com outros, porque com certeza esse material, esta fala vai ajudar. A Juliana, né, ela já vai entrar com a gente aqui. Boa noite, né, Juliana? Ela é especialista em TDAH. E essa semana eu estava divulgando, né, com algumas pessoas do nosso trabalho, e uma pessoa falou assim: eu gostaria muito de participar da live, porque eu gostaria também de ter esta oportunidade de ser especialista, de entender um pouco mais sobre essa dinâmica. O Arthur Fernandes acabou de entrar, a Thalise. É um prazer ter vocês aqui. Então, como a gente já falou, compartilhe com outros aí, e você vai compartilhando esse link com outras pessoas que com certeza serão edificadas e abençoadas com esta live aqui, né? O Nilson Pereira acabou de entrar também. Boa noite. Ju, pode fazer o convite aí para a gente poder já aquecer as turbinas, a gente começar a se movimentar. Tudo bem, Ju? Pode mandar o convite para mim aqui, tá bom? Um abraço aí para todos que estão chegando aí na nossa live. Sejam bem-vindos, tá? Tenham aí uma excelente noite. Convidem outros para estarem conosco, tá joia? E eu tenho certeza que após essa live você vai ter um esclarecimento muito bom de muitas questões que anteriormente talvez você não tinha noção, e hoje com esta fala da Juliana Deodato, de um trabalho excelente, magnífico que ela está fazendo, e ela foi convidada para estar conosco e gentilmente nos atendeu o pedido. A Delícia da Gaúcha acabou de entrar também. Uma boa noite para você, tá? Seja muito bem-vinda, tá bom? Ju, e ela já vai entrar com a gente aqui para a gente dar início. Como eu falei anteriormente, não esqueça de você compartilhar com outras pessoas esse link da live. Oi, Juliana, boa noite! Boa noite! Bom, querida? Tudo ótimo, e Eu você? estou tudo bem, agora mais ainda, né? Melhor ainda. Eu estou falando aqui, Juliana, com, né, as pessoas que estão conosco aqui, e é um prazer ter você aqui na nossa página. Eu não contei para eles, não, agora eu vou contar que você está aqui me vendo, né? A gente está aqui na telinha, e aí eu vou contar. Pessoal, a Juliana, né, eu tenho a grande alegria de dizer que eu tive duas mentoras meu início da minha carreira como psicopedagoga. Uma foi Rejane Lima e a outra foi a Juliana Deodato, essa pessoa maravilhosa, inteligentíssima. Vocês vão perceber pela fala dela no decorrer da nossa live o quanto ela me ajudou, me deu os caminhos para a minha mentora quando estava no início, né, Juliana, de todo aquele processo de entender a questão da psicopedagogia. Juliana me abriu os horizontes e eu falei, então é o momento agora da gente convidá-la para estar conosco fazendo esse bate-papo de uma área que ela é especialista em TDAH. Eu não vou ficar falando muito, Juliana, porque você tem a voz hoje na nossa página, para que a gente possa aproveitar cada minuto, não é mesmo? Cada segundinho desse momento que a gente está aqui. Juliana, você então se apresenta, fala um pouquinho de quem você é, tá bom? O pessoal está querendo te ouvir aí. Oi, Estel, oi, pessoal, boa noite. Boa Eu estou muito noite. feliz de estar aqui, amo falar de TDAH. Eu estava até conversando com as mães que participam de um grupo que eu tenho no WhatsApp, né? Falando, olha, essa semana eu vou fazer várias lives. Ela, gente, essa menina não para. Eu falei assim, mas não tem como parar, a gente precisa divulgar informações de qualidade, porque o TDAH, por mais que seja um transtorno muito falado hoje em dia, ele ainda tem muitos mitos envolvidos, muitas informações equivocadas. A gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas, principalmente para as famílias que se sentem perdidas quando tem um filho com TDAH. E essa é a minha missão, né?
trazer essa discussão do TDAH para as famílias, orientando as famílias a entenderem e lidarem melhor com seus filhos no dia a dia. Sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga, trabalho na área de educação já há mais de 20 anos, como orientadora pedagógica, mas de uns anos para cá tenho me dedicado também à parte de atendimento psicológico, psicopedagógico em consultório, e eu busquei me especializar no TDAH, principalmente porque eu tenho uma sobrinha com TDAH, uma sobrinha que é quase uma filha para mim, ela tem TDAH e eu, junto com a nossa família, né, a mãe, o pai dela, nós passamos por várias situações difíceis ao longo dos anos que nós estávamos buscando o diagnóstico e também o tratamento para ela. Passamos por situações de não encontrar um profissional capacitado, de não encontrar um profissional que nos explicasse o que estava acontecendo, que nos orientasse do que fazer. Então, diante disso, né, eu decidi me especializar no TDAH para que eu pudesse ser uma profissional diferente daqueles que, infelizmente, nós encontramos no caminho, né? Então, eu venho cada vez mais buscando conhecimento sobre isso, não só para atender as crianças, mas também para orientar as famílias que precisam tanto, né, de um apoio, precisam se sentir acolhidas, precisam entender o que está acontecendo para poder ajudar o filho. Então, é basicamente isso, um resumo bem rapidinho, mas TDAH é a minha missão de vida, né? Que ótimo, né, Ju? Tão bonito você falar isso, assim, TDAH é minha missão de vida, né? Você se identificou nessa área, você se especializou e tem total potencial e capacidade para falar sobre isso, né? E aí, Ju, falando, né, sobre o nosso tema, né, que é como a família pode colaborar e ajudar nesse tratamento do TDAH. Mas eu acredito que antes de a gente começar a falar na questão da família, eu acho que é importante a gente fazer uma fala inicial do que é o TDAH, não é isso, Ju? Como você falou, muito se fala, muito se lê, mas ainda há muitas questões que precisam ser desmistificadas de forma clara por alguém que de fato conhece, por alguém que de fato sabe o que é isso. Então, faz uma fala, Ju, eu acho interessante a gente bater esse papo inicialmente. O que é o TDAH? Para que o pessoal comece a entender, né, para ter todo esse contexto da nossa fala dessa noite. Tá. Antes eu quero te agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, como eu falei, né? Eu que agradeço. A gente ter com quem conversar sobre TDAH é muito bom. Tem gente entrando aí, né, Ju? Ó, a Rayane, a Jaqueline, né? O pessoal está entrando aí na frente, né? Então, eu fico muito feliz, obrigada pelo convite. E o TDAH, né, como eu falei, TDAH é um transtorno da infância, né, do período, não só da infância, infanto-juvenil, período do desenvolvimento da criança, né, do adolescente, é o transtorno mais estudado no mundo. E é o transtorno também mais estudado no Brasil. Muitas pesquisas científicas são feitas em cima do TDAH. Mas ainda assim temos muita desinformação, temos muitas informações que hoje em dia a gente não fala mais mito, né? A gente fala fake news, né? Muitas fakes, porque muitas pessoas elas ouvem falar do TDAH e fazem alguns reducionismos no que realmente é. Porque acaba caindo no senso comum, né? E quando a pessoa não entende exatamente o que é o TDAH, elas acabam criando algumas formas de explicar que são equivocadas. Então, o TDAH, uma dessas, inclusive, né, é achar que TDAH é sinônimo de hiperatividade. E não é. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele tem 3 sintomas básicos. A gente chama de sintoma de base, né? 3 sintomas básicos. Mas desses 3 sintomas básicos, um deles é essencial para que a gente dê o diagnóstico TDAH. Então, os 3 sintomas são déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Hoje em dia, a gente até nem está falando Boa muito em noite. déficit. A gente nem está falando tanto em déficit de atenção, a gente fala mais em uma dificuldade de regulação dessa atenção. Porque não é que a criança tem um déficit da atenção, ela consegue ter atenção, mas essa atenção está desregulada. Ora, para algumas coisas a atenção é muito alta, por isso ela faz o hiperfoco, principalmente nas coisas que ela gosta, né?
e em outras coisas a atenção dela está abaixo do nível esperado. E geralmente nas coisas que ela não gosta, as coisas que não trazem motivação para ela, ou coisas que exigem um esforço mental mais prolongado. Então é uma oscilação nessa atenção, né? Uma desregulação. A impulsividade e a hiperatividade, e a hiperatividade não só física, mas também uma hiperatividade mental. E desses três sintomas, o déficit de atenção é o sintoma que é obrigatório. Então, a gente pode ter pessoas com déficit de atenção sem a hiperatividade e a impulsividade, mas não tem como a gente ter uma pessoa com TDAH com a hiperatividade e impulsividade sem o déficit de atenção. O déficit de atenção é obrigatório em todos os casos, tá? Isso é importante a gente falar porque há uma ideia de que o TDAH está relacionado diretamente com a hiperatividade. Não é. A hiperatividade é um dos sintomas básicos, mas não é o obrigatório em todos os casos, não aparece em todos os casos. O déficit de atenção tem que aparecer em todos, né, Juliana? Isso. Esse déficit atencional, até porque a hiperatividade, ela é consequência desse déficit de atenção. Ela é uma consequência dessa desregulação no sistema atencional da criança. Então, por isso que a medicação, por exemplo, quando a criança toma medicação para o TDAH, a medicação ela não é para a hiperatividade. Ela é para o déficit de atenção e regulando o sistema atencional, a tendência à hiperatividade diminuir, como consequência. Entendi. Mas assim, o TDAH ele tem características muito específicas, como essas desses três sintomas básicos, né, que a gente chama de sintomas primários, mas a gente tem vários sintomas secundários que estão presentes. E esses sintomas secundários trazem muitas dificuldades para a criança, como dificuldade de organização, de planejamento, de controlar os impulsos, de ter uma possibilidade de seguir regras e passo a passo. Então, tudo isso faz com que ela tenha muito atrito no dia a dia. Porque tudo no nosso dia a dia envolve a gente parar e pensar antes, a gente se lembrar das coisas que já foram ditas, frear os impulsos, a gente pensar antes de agir, planejar as nossas ações, seja ação de fala, seja ação motora. Então, tudo isso acaba gerando vários problemas, né, no dia a dia do TDAH. Você já deu uma aula aí, né? Já. Quem está se preparando para algum concurso aí, pessoal, é só pegar a caneta, o caderno, já vai, ó, anotando tudo, que Juliana já tá dando aí todo o bizu, né, Ju? E o que é importante, assim, porque muitas pessoas focam muito no déficit de atenção, e esse déficit de atenção ele também é uma consequência de uma dificuldade que a criança tem nessa área do cérebro, né, que a gente chama de área pré-frontal, que no TDAH essa área ela tem uma imaturidade, então ela tem um atraso no desenvolvimento dessa área, que depois, lá por volta dos 24 anos, mais ou menos, isso tende a se equilibrar. Mas na infância, isso tem um certo atraso e pode chegar de 2 a 3 anos em relação às outras crianças. Não é um atraso de inteligência, não é como se fosse um retardo, né? Uma palavra mais antiga para as pessoas entenderem. Não é isso. Não é uma deficiência, não. É um funcionamento do cérebro que tem uma imaturidade e que por isso precisa ser estimulado para se desenvolver. E aí, o que acaba gerando? Uma dificuldade na execução de tarefas. Então, o TDAH hoje até está se falando muito que o TDAH é muito mais do que um déficit de atenção, é uma dificuldade de performance, né? De executar tarefas no dia a dia de uma forma que tenha uma boa performance de início, meio e fim, de manter início, meio e fim. E isso envolve, claro, atenção, envolve várias habilidades cognitivas, né? Ju, você já falou, né, de modo geral, o que é o TDAH, e aí, então, focando agora no nosso tema, né, central, que é a questão da família, como que a família pode ajudar nesse processo? Então, Ju, pode iniciar, então, essa parte agora, comentando, Sim. né, eu creio que o pessoal está com a gente, que está querendo saber essa forma, de como que a família pode ajudar nesse tratamento, potencializar esse tratamento do TDAH, né? Eu acho que você já falou o que é o TDAH, então agora qual é a posição da família, né, em relação a essa situação?
Então, primeiro eu quero só frisar que, assim, eu trabalho com, a gente chama de psicologia baseada em evidências. Então, assim, toda a minha orientação em termos de TDAH é baseada em evidências científicas, daquilo que no Brasil e no mundo é tido como orientação primordial do TDAH, aquilo que já tem validação científica e, ao mesmo tempo, tem a validação aí da minha experiência, né, do meu trabalho. Então, não é o que eu acho importante, não é o que eu acho legal, é aquilo que realmente tem evidência de que traz o resultado positivo para o TDAH. Dentro do tratamento do TDAH, e aí só voltando um pouquinho, né? O TDAH ele é um transtorno de origem predominantemente genética. Então, por ele ter uma origem predominantemente genética, ele não é causado pelo ambiente. Então, não é uma família desestruturada, uma família que não coloca limites. Não é isso que vai gerar o TDAH. São questões biológicas, neurobiológicas e genéticas que geram o TDAH. Mas a família, o ambiente que essa criança vive, esse contexto familiar, pode ou minimizar os sintomas ou potencializar esses sintomas. Então, o contexto da criança é muito importante a gente analisar. E baseado nisso, a gente tem o. Oi, Michelle. Conheço a Ju, mas não lembro de onde. Depois a gente vai lembrar. A gente tem, no tratamento do TDAH, que a gente chama de tratamento ouro, padrão ouro, né? Que é o tratamento que mais tem efeito, que mais tem resultado positivo. Para crianças e adolescentes, a gente tem 3 eixos de tratamento. Primeiro eixo, que é o tratamento, que aí tem que ser combinado, tá? Tratamento medicamentoso, que nem todas as crianças vão precisar, mas que é preciso fazer uma análise com o médico para ver se há necessidade Se da é necessário ou medicação. não, né? Isso. A psicoterapia, e aí é com psicólogo, de preferência que tenha especialização em terapia comportamental, porque é a terapia que tem a maior evidência científica de resultados, tá? Dentre todas as outras linhas, e o treinamento de paz. Então, para vocês verem o quanto que o treinamento de paz é importante, porque o treinamento de paz, a orientação de paz, ela vai potencializar os resultados do tratamento medicamentoso e da psicoterapia. As outras terapias, como psicopedagogo, fono, TO, né, terapia ocupacional e outros profissionais, são importantes no TDAH, mas vai depender de cada caso. Isso que eu falei aqui é para todo mundo, todos os TDAHs, né? Agora, se a criança com TDAH apresenta transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, ela vai também ter o atendimento com psicopedagogo. Se tem problemas na linguagem, fono, problemas questão de corporal, sensorial, TO, psicomotricista, mas aí vai depender de cada criança, tá? Esses 3 são tratamento ouro. E aí o que acontece? Eu gosto de fazer uma metáfora, né, que é a metáfora do aquário. Imagina a criança ela é um peixinho, né? E esse peixinho ele mora lá num aquário, que é a casa dela. E aí, vamos imaginar que esse aquário está sujo. E esse peixinho está lá nesse aquário. Toda vez que a gente coloca um peixinho no aquário sujo, o que acontece com ele? Ele começa a ficar mais quietinho, ele começa a ficar mais retraído, porque ele precisa respirar e economizar o oxigênio da água, porque quando a água está suja, baixa o oxigênio. E aí ele começa a ter vários comportamentos que depois com o tempo, o peixinho pode até acabar morrendo. E aí, como é que a gente faz quando a criança está na terapia? A gente tira a criança desse aquário sujo, né? Que no caso que é a casa dela, e a gente leva para um aquário limpo, que é o consultório, que é um ambiente organizado, estruturado para receber essa criança. Aí a criança vai, fica naquele aquário limpinho ali, nada, 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 tal, tal, tal. Aí depois a gente pega, depois de 50 minutos, leva a criança para o aquário sujo de novo, que é a casa. Que E aí situação, ela né? volta tudo de novo. Então, assim, a gente dá um passo para frente e dá 2 passos para trás. Por que eu estou falando isso? Porque o aquário sujo não é que a casa é uma bagunça, não é isso. Mas é que a casa ela precisa estar estruturada de uma forma que auxilie no desenvolvimento de habilidades que a criança tem dificuldade.
Então, nós adultos precisamos ser o suporte que a criança precisa para realizar as tarefas do dia a dia. Por isso que muitas vezes os pais reclamam que a criança não faz, não faz, não faz. Por quê? Porque a gente quer que ela faça e dê conta sozinha de coisas que ela não tem condições de dar conta sozinha. Ela vai precisar de um suporte. Vou dar um exemplo para clarear isso. Se uma criança tem problema de estar com dificuldade para enxergar, o que a gente faz? A gente pega a criança, leva no oftalmologista, aí faz o exame, detecta que tem, sei lá, miopia, alguma coisa, ele passa o óculos, né? Receita do óculos, a gente vai, manda fazer o óculos e a gente coloca o óculos, igual eu estou usando. O que é esse óculos? É um suporte externo para compensar uma dificuldade interna que eu tenho. Ok? No TDAH é a mesma coisa, ele tem dificuldades internas no cérebro dele, no funcionamento do cérebro dele, que precisa de um suporte externo para que ele consiga dar conta. Assim como eu estou usando óculos e estou conseguindo enxergar, a criança com TDAH, com os suportes adequados, ela também vai conseguir dar conta das coisas que ela tem que dar conta, porque ela não tem uma deficiência. Só se ela tiver uma comorbidade, né? Alguma coisa junto, mas a princípio ela não tem, ela tem total condição de fazer as coisas. Ela só precisa de ter o suporte necessário para que ela consiga dar conta, entende? Então a gente precisa limpar esse aquário. É a primeira coisa que a gente faz. Uma mãe me contrata para um atendimento, né, com a criança. Primeira coisa que eu faço com a mãe, vamos organizar, né, o ambiente da sua casa. Não é que eu vou chegar lá e vou mudar a casa da mãe toda, não é isso. Mas eu preciso orientar essa família em como ela pode inserir elementos importantes que estão faltando e retirar algumas coisas que podem estar sendo gatilhos de comportamentos inadequados. Então, a gente vai organizar esse ambiente em cima de alguns princípios que são norteadores aí da educação de crianças com TDAH. Então, é basicamente isso. Então, trabalhar com a família é um pilar do tratamento e mais, não só um pilar do tratamento, mas trabalhar com a família é um potencializador do tratamento. Porque 50 minutos que eu atendo a criança por semana, eu vou ter um resultado? Vou sim. Mas vai demorar muito mais do que se durante todo o restante do tempo da semana os pais forem meus coterapeutas, né? Forem meus parceiros nesse processo e a gente poder trabalhar essa habilidade juntos. Ô, Ju, eu tô aqui, ó, minha caneta, tá? Meu caderno, eu já tô percebendo, né? Que você tá ali, eu tô baixando a cabeça, eu tô só anotando tudinho aqui, deixo a recomendação para quem tá com a gente, não é isso, Ju? Quem está com a gente, pessoal, não perde a oportunidade. Pega aí uma caneta, um bloquinho e anota essas informações, que essa aula aí é valiosíssima. Ju, eu entendo que a gente pegou essa fala sua, né, como um desafio, né? Que as famílias hoje saiam daqui fazendo a limpeza do aquário, né? Quais são os elementos que estão ali sendo gatilhos de forma negativa, né? Que não estão colaborando com o TDAH. Como você falou, as dicas de ouro, a Ana Lu estudar e aprender da Iona, né? Falando que são dicas de ouro, valiosíssimas, é verdade. Porque não adianta ir para o consultório, né, Ju? 50 minutos. E voltar para casa, passar o restante da semana naquele ambiente que não está proporcionando, né, não está potencializando esse tratamento, é algo quase que não vai surtir o efeito. Enxugar gelo, né? Oi? Enxugar gelo, né? Aquele tratamento que não Esther, eu sei que tem psicopedagogas aqui acompanhando a live, né? Acho que tem uma Peraí, tem mais uma aqui, não sei se é psicóloga. E assim, para os profissionais que estão aqui, pegue isso para o seu trabalho. Independente de ter TDAH ou não. Né? Eu acho que, independente de ter TDAH ou não, para o TDAH isso é condição, que a gente chama de sine qua non, né? Condição obrigatória. Mas independente de ter TDAH ou não, independente do cliente aí, do paciente, do aprendente que você está atendendo, a neuropsicopedagoga, toma isso como regra. Primeiro, organize esse ambiente. Primeiro, vê como está a rotina dessa criança, como estão esses elementos aí do dia a dia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso.
para depois você começar as intervenções, ou pelo menos em paralelo você começar as intervenções. Você vai ver como o resultado vai potencializar. Ju, dando prosseguimento, né, ao que a gente está falando, na minha visão, né, eu acredito assim, que a rotina, toda pessoa deveria ter uma rotina, né? Independente de ter algum transtorno ou não, todos os indivíduos deveriam ter uma rotina. Até que na minha página eu ofereço, né, um trabalho chamado Rotina Semanal Personalizada, quando você faz um trabalho voltado para si, de acordo com a sua perspectiva de vida, dentro daquilo que você quer alcançar. E eu acredito, Ju, eu quero ouvir a sua opinião com relação a essa questão da rotina. Você também acredita que a rotina ela tem algo assim acrescentado de TDAH? Ainda mais ele que tem as suas características próprias? Você acredita nisso? Qual é a sua ideia em relação a essa questão da rotina? Então, a rotina ela é o eixo principal aí do tratamento de TDAH, né? Porque é o que eu falei, a gente vai organizar esse ambiente, né? A gente vai limpar esse aquário, estruturar esse ambiente familiar, esse contexto familiar, e a rotina é a estratégia mais eficiente para isso. Existem várias estratégias que a gente pode utilizar nesse processo, tá? Mas a rotina, ela para mim, ela é a mais completa, porque você tem como colocar todos os elementos de orientação de tratamento TDAH, de desenvolvimento de habilidade dentro da rotina. Então, você trabalha ali com atenção positiva, você trabalha com reforçador, você trabalha com sinalização, com monitoramento, com estruturação de tarefas, com previsibilidade. Então, tem várias coisas que a gente pode trabalhar com a rotina, uma rotina estruturada para o TDAH. Então, a rotina ela é um pilar da infância, né? Para todas as crianças, mas eu costumo falar que para o TDAH ela é indispensável. Porque a criança com TDAH ela tem dificuldade de lidar com passo a passo, com coisas que são rotineiras. Ela tem dificuldade não dificuldade de lidar, mas ela tem dificuldade de se organizar nessa rotina. E toda vez que ela tem que parar, vou dar um exemplo, toda vez que a criança tem que parar para pensar se ela tem que escovar o dente primeiro, ou se ela vai primeiro vestir o uniforme para ir para a escola, ou se ela vai comer ou ela vai estudar, toda vez que ela tem que tomar uma decisão diante dessas escolhas que são tão corriqueiras do dia a dia, ela tem um gasto do recurso cognitivo dela, que é o combustível do cérebro, que são os neurotransmissores. E quando ela gasta esse combustível, ela não vai ter combustível para usar naquilo que realmente é importante. Então, assim, quando ela para pensar, crianças com TDAH têm dificuldade de definir prioridades. Então, se ela tem que parar para pensar, vou brincar ou vou estudar? Ela vai escolher brincar porque brincar é muito mais prazeroso. Ela não escolhe pela importância, ela escolhe pelo prazer. Então, o que acontece? Se eu tenho que ir, ou eu como primeiro ou eu tomo banho primeiro. Enfim, essas coisas do dia a dia. A gente sobrecarrega a memória operacional dessa criança, que é essa memória de curtíssimo prazo, que a gente utiliza para manipular informações, para lembrar de coisas, para executar coisas no dia a dia. A gente sobrecarrega essa memória operacional com coisas que a gente poderia ajudar essa criança de uma outra forma e deixar essa memória que a criança com TDAH já tem dificuldade para usar em coisas que realmente são importantes. Então, quando a gente organiza uma rotina para o TDAH, principalmente uma rotina visual, uma rotina onde ela vai estar ali, né, podendo recorrer àquele instrumento, né, a um instrumento para poder se organizar, a gente está ajudando essa criança a, primeiro, não perder tempo com situações que ela vai ter que decidir o que fazer, né? Segundo, a gente vai estar ajudando essa criança a se organizar no tempo, a gente vai estar ajudando essa criança a organizar prioridades, a gente vai estar ajudando essa criança a ter previsibilidade do que vem depois. Então, isso ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a diminuir, ajuda na autorregulação emocional. Enfim, fora outros benefícios, né? Eu citei só alguns. Mas a rotina, ela é essencial, né? E ela é o que a gente mais utiliza na hora de poder organizar esse ambiente familiar. Então, na rotina também, rapidinho, na rotina também a gente trabalha, né, na estruturação da comunicação dos pais com a criança, porque muitas vezes a comunicação, eu falo isso não só porque eu atendo o TDAH, mas porque eu tenho uma sobrinha com TDAH, acompanhei o crescimento, né? Acompanhei o crescimento e eu via isso de perto, né?
o quanto que às vezes a nossa comunicação acaba, ao invés de jogando água no fogo, né, quando a criança está incendiando, a gente acaba jogando gasolina. Então, a gente também na rotina, a gente ajusta essa questão da comunicação, né? E Ju, assim, então eu entendi, né, que a rotina você também é dessa mesma linha, que a rotina é de fato um dos maiores pilares, né, para que a gente possa também ajudar nesse Uhum. tratamento, né? Mas aí, Ju, eu acredito que a rotina, ela precisa seguir, né, alguns parâmetros, ela precisa seguir, porque você, como você falou, né, você não pode fazer uma rotina para um e para tudo igual. Não, não existe isso. É uma rotina, ela precisa seguir realmente alguns pilares, né, alguma base para que sirva para João e a de Beatriz sirva para Beatriz. Você não pode pegar uma rotina e generalizar, né? Sim, sim. Dessa forma. Então, assim, diante do trabalho que você tem desenvolvido, como é que essa rotina precisa ser estruturada, Juliana? Como é que ela precisa dar certo para João e ela precisa dar certo para Beatriz, né? Para que Sim. haja realmente um bem-estar, né, na vida desses que terão acesso, né, à rotina. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, né, que está sempre na nossa mente, eu repito muito isso para as mães, o que funciona para uma criança que não tem TDAH, nem sempre vai funcionar para uma criança que tem TDAH. Isso a gente tem que estar com isso em mente, quem é profissional, quem é pai, quem é mãe, nem sempre o que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para uma criança que tem TDAH. E isso é uma das principais erros que às vezes as famílias cometem, né? Na vontade de acertar, na vontade de fazer, as famílias acabam não tendo sucesso nas estratégias que usam. Por quê? Porque vão às vezes na internet, ouve alguém falar, vamos fazer a rotina. Aí começa a fazer a rotina. Ok, é um movimento muito positivo, buscar, né? Informação, isso é positivo, positivo. Mas para o TDAH, essa rotina não pode ser feita de qualquer jeito. E ela não pode ser feita como é feita para uma criança que não tem TDAH. Existem alguns princípios norteadores, alguns pontos que são chave dentro dessa rotina e que a gente não pode abrir mão, porque senão a rotina não vai funcionar. Você vai montar a rotina mais linda do mundo e ela não vai funcionar para o seu filho. Ou vai começar a funcionar uma semana, na segunda semana não vai funcionar mais. E aí, por que não funciona, né? Além desses princípios que precisam estar dentro da rotina, né? Não funciona por quê? Porque a gente pensa numa rotina, sabe aquela coisa ideal? Tal hora meu filho vai acordar, tal hora ele vai comer, tal hora. A gente bota assim, tudo muito cronometrado e coloca Um relógio, né? tudo que a criança vai fazer, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Enche de coisa, faz aquela lista enorme, que a criança, quando olha lá, às 7 horas da manhã, quando acorda, que ela olha e vê aquela lista enorme, ela fala, cansei, e desiste. Então, Só de assim, olhar ela já não quer. exatamente. E assim, e os pais, não só a criança não dá conta, mas os pais também não dão conta de acompanhar essa rotina. Então, começa, daqui a pouco, os pais, eles mesmos acabam largando de mão, porque o dia a dia também não é fácil para os pais, né? Então, assim, uma coisa também que é uma frase básica para o TDAH: mudanças drásticas não funcionam para o TDAH. Então, não adianta você querer mudar tudo de uma vez só. A gente, com o TDAH, a gente trabalha com micropassos, micrometas. A gente pega um grande objetivo, uma meta, e a gente quebra essa meta em vários pedacinhos, em vários micrometas, e a gente vai subindo degrau por degrau. Então, a gente vai construindo essa habilidade aos poucos. Não dá para a gente mudar tudo de uma vez só. Então, nós vamos elencar algumas demandas do dia, vamos trabalhar em cima dessas e vamos conseguindo ter resultado. E aí eu trabalho, né, com uma perspectiva de rotina para o TDAH, que eu chamo de mínima rotina saudável possível, MRSP. Mínima R, MRSP. P. Mínima Anota aí, pessoal. rotina Rotina saudável possível. saudável possível. Mínima rotina saudável Isso, possível. exatamente. Por que tem que ser mínima rotina saudável possível? Mínima rotina, porque aqui é o mínimo que a gente não pode abrir mão, que é importantíssimo.
Saudável, porque ela tem que ser saudável, tem que promover desenvolvimento. A Bem-estar. rotina, exatamente, a rotina não foi feita para a gente ter a obediência da criança. Não é para isso a rotina, isso é consequência, mas isso não é o objetivo. O objetivo da rotina para a criança é desenvolver habilidades de autorresponsabilidade, de autonomia. É para isso que a gente trabalha com a rotina, tá? E possível, por quê? Porque é aquilo que é possível a gente fazer. Não adianta a gente querer grandes mudanças que a criança não vai dar conta e que a família também não vai dar. Então, a gente trabalha com... cria uma rotina, trabalha aquela rotina, desenvolveu aquela habilidade, reestrutura a rotina num outro ponto que é importante trabalhar e a gente vai ampliando isso com micrometas para atingir grandes resultados aí, né, mais para frente. É Entendi. sempre no médio e longo prazo, né? Entendi. E Ju, assim, dentro dessa mínima, anotei, mínima rotina saudável possível, aí a gente teria algumas questões que precisam compor essa rotina, não é isso? Essa mínima rotina que se faz no TDAH, ela precisa também ter alguns elementos fundamentais, como você falou. Se eu achar que a rotina do meu filho não obedecer, que ele ficar quietinho, isso aí não vai surtir efeito, né? Então, a rotina, ela precisa ter algumas, como eu posso dizer, alguns pilares, né? Algumas bases para que, de fato, ela surta o efeito ao longo do tempo, né, na vida daquele TDAH, não é isso, Ju? Isso. São elementos básicos, né, da rotina. Eu gosto sempre de explicar o seguinte: o TDAH, eu gosto de falar dessa metáfora do combustível, do tanque de gasolina, né? Então, imagina o cérebro do TDAH como um tanque de gasolina, tanque de um carro de gasolina, e esse cérebro, né, esse tanque de gasolina, ele tem um combustível, no TDAH, menos combustível que em outras crianças. Então, é como se esse tanque nunca ficasse cheio, ficasse sempre na reserva, entendeu? E aí, todas as atividades que a criança faz no dia a dia, que exige um pouco mais de esforço dela, que são atividades monótonas, rotineiras, chatas para ela, que exige um pouco de esforço mental, faz com que ela gaste, faz com que ela bati aqui, faz com que ela gaste mais esse combustível, entendeu? Que já é pouco e ela acaba gastando mais. Então, essa criança vai precisar aumentar o nível de combustível cerebral para que ela consiga dar conta das tarefas do dia a dia, para que ela consiga estudar, para que ela consiga, sei lá, arrumar o quarto dela, enfim, fazer as coisas que ela tem que fazer e que ela não está afim de fazer, que ela não gosta de fazer, ou aquilo que vai exigir um pouco mais dela, mais concentração, mais atenção. Então, ela vai precisar aumentar esse combustível. E aí, a rotina, ela precisa ter alguns elementos que vão ajudar a criança a aumentar esse recurso cognitivo, a aumentar esse combustível. Porque se a gente não aumenta isso, ela não vai conseguir iniciar ou terminar tarefas do dia a dia. Por isso que muitas crianças nem começam a fazer, ou começam e param no meio do caminho. Né? Ou procrastinam, enrolam. Né? Exatamente. Porque ela não tem combustível suficiente para poder se engajar e se manter na tarefa com qualidade. É como se ela estivesse na reserva, e quando a gente está com o carro na reserva, ou a gente não anda para economizar, ou a gente corre no posto para colocar mais gasolina. O mais rápido possível, Exatamente. E aí, o que a criança faz? Para ela economizar esse combustível, ela evita fazer coisas que vão exigir mais dela, que é como se ela parasse o carro na garagem, ou ela corre no posto para colocar mais gasolina. E o que é correr no posto? Por isso que ela fica... Isso. O que ela corre no posto para botar mais gasolina? É a hiperatividade dela, é a busca dela por coisas que dão prazer, brincar o tempo todo. Porque tudo aquilo que dá prazer para ela ajuda a aumentar. Entendeu? Aí ela quer fazer mais. Exatamente. Como você falou, ele não tem a visão daquilo que é prioritário, daquilo que... Não é? E aí acontece uma coisinha no dia a dia dessa criança, ela tem uma explosão emocional enorme. Por quê? Ela se desregula muito fácil, porque ela tem baixo combustível para lidar com essa regulação emocional. Então a gente precisa ajudar essa criança no dia a dia, além da terapia, além da medicação, ajudar ela no dia a dia com elementos dentro da rotina que vão ajudar ela a aumentar esse recurso cognitivo.
tá? Esse recurso cerebral dela, Uhum. esse combustível. E aí eu gosto de trabalhar com um acróstico, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir, peraí, Você se eu conseguir consegue virar aí. a câmera. Ju é pedagoga Consegui. toda aí, ó, tá vendo, gente? Ela conseguiu mostrar aí pra vocês, ó. Olha, esse acróstico aqui, né? Metas. Que na Ah, verdade, entendi. quando a gente traça a rotina para a criança, a gente tem que ter uma meta. Aonde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo com Inteligentíssima, essa Ju. rotina? Né? O E pessoal aí, pode copiar, Ju? pode? Eu falar em Aproveita aí, copiar. pessoal. Olha só, é aula, hein? Falar em copiar, nós já estamos aqui, né? Quase 40 minutos. Eu vou até falar. No É, finalzinho, eu minha vou fazer filha, uma o tempo surpresa para passa, né? vocês. Quem É isso tiver aí. aqui até o final vai ganhar uma surpresa. Ó, fica aí, galera. Fica aí, pessoal. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o metas, né? Que são 5 elementos básicos que a gente tem que estar sempre de olho na rotina. Porque a gente Uhum. está limpando aí coisas que podem estar atrapalhando essa criança, tá? Então, a gente Entendi. tira os excessos para ficar só o TDAH. Uhum. Meditação. E aqui, gente, meditação, não estou falando aquela, tipo, a criança ficar on, sabe? Naquela yoga. Não, não é isso. Entendi. Principalmente o mindfulness, né? Que está se falando muito, mindfulness, Uhum. que é uma meditação mais voltada para atenção, ok? Então, a Uhum. meditação é uma coisa muito importante, porque a criança começa a se perceber, criar um treinamento de acalmar internamente, acalmar os pensamentos, porque a hiperatividade mental no TDAH é muito grande, incomoda mais ele do que a própria hiperatividade física. Só que a gente não vê, mas está lá. Então, a Uhum. meditação ela é importante ter isso na rotina. Inclusive, no meu Instagram, toda semana eu coloco 2 posts, né, sobre exercício de mindfulness para criança, para Olha que que as mães interessante. possam fazer com a criança coisas simples, lúdica, em forma de brincadeira, que ela vai treinando essa atenção. Entendi. Segunda, exercício físico. Agora, não é qualquer exercício físico, tá? E o exercício físico aqui também não é para cansar a criança. Eu ouço muito falar isso. Tem hiperatividade, dá exercício físico para cansar a criança. Não. O exercício físico não é para cansar a criança. O exercício físico é para aumentar o recurso cognitivo dela, é para produzir dopamina, que é o neurotransmissor que ela tem defasagem no cérebro. Ok? Não é para Interessante. cansar. Porque se você só cansa a criança, o que vai acontecer? A criança vai ficar cansada, irritada e não vai diminuir a hiperatividade. Por isso que acontece muita criança ficar cansada de tanta atividade e na hora de dormir não conseguir dormir, porque ela não acalmou a mente, tá? Entendi. Então, Interessante exercício essa fala. físico. Qual é o exercício físico indicado para o TDAH? Todos aqueles exercícios físicos que têm ligação, que são atividades físicas aeróbicas. Hum, As atividades físicas aeróbicas, elas exigem a atenção da criança, trabalha a respiração. A respiração é essencial a gente trabalhar tanto na meditação quanto no exercício físico, tá? Terceiro, tratamento de doenças. O que é tratamento de doenças? Verificar se a criança não tem alguma outra coisa além do TDAH. Pode uhum. ser doença física, né? Coisa de criança mesmo, ou alguma comorbidade, alguma condição aí neurológica ou psiquiátrica associado ao TDAH, como transtorno de ansiedade, depressão, Depressão. enfim, transtorno bipolar, que também pode acontecer. Enfim, alguns transtornos que podem estar associados aí ao TDAH que precisa também ser tratado, porque isso pode aumentar ainda mais os sintomas do TDAH, tá? Então a gente tem que estar sempre de olho aí com a cadernetinha aí as consultas médicas sempre em dia. Quarto, alimentação. A alimentação saudável é um pilar da infância de todas as crianças, né? Mas no Uhum. TDAH isso é muito importante, porque crianças com TDAH têm muita dificuldade com a alimentação. Tem crianças que têm dificuldade de sentar para comer, comem muito rápido, não mastigam a comida, tem tendência a comer coisas que são mais fáceis de engolir, que não tem que mastigar, E Ju, beliscam muito, né? Fala, pode falar. interessante essa fala sua de alimentação, assim, até mesmo determinados tipos de alimentos não são coerentes a determinados horários, né? A gente lê Sim, muito sobre isso também, né? Certos alimentos, sim. chocolate, né?
tem hora que você não é adequado dar aquele tipo de alimento para a criança, ainda mais no TDAH, né? Eu acho assim, Isso. formidável essa As fala pessoas sua. falam assim, ah, então vou tirar o açúcar, porque o açúcar deixa a criança hiperativa. Gente, no TDAH não é o açúcar que deixa a criança hiperativa. O açúcar pode até potencializar isso, mas você retirar o açúcar não vai tirar a hiperatividade da criança. Mas o açúcar faz mal para qualquer pessoa. Então, reduzir a quantidade de açúcar, principalmente o açúcar refinado, faz bem para qualquer um, né? Dentro dessa questão da alimentação, vou só chamar a atenção aqui, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, então dar ômega 3, retirar glúten, isso ajuda a melhorar o TDAH? Isso é tratamento para o TDAH? E eu falo para as mães, mães, não tem evidência científica ainda que comprove que ômega 3, retirar açúcar, glúten, lactose, etc., ajude no tratamento do TDAH. Não tem evidência científica. Se o seu médico indicou, faça. Isso pode ajudar a criança, independente dela ter TDAH ou não. Mas como tratamento do TDAH, não há evidência científica que essa questão da alimentação, alguns alimentos, né, possa tratar o TDAH. Ok? Tratamento do TDAH, gente, é neurologista ou psiquiatra infantil, com a questão da medicação, psicoterapia com o psicólogo que trabalha com a terapia comportamental e treinamento de pais. É esse o tratamento básico. O que a gente vai acrescentar são tratamentos secundários, tá bom? Como o exercício físico, por exemplo. O exercício físico faz parte do tratamento do TDAH, mas como um tratamento secundário. Não pode substituir a terapia e a medicação, tá? Ju, minha filha, Isso, ó. que aula, Ó, hein? a Ana tá falando aqui, ó, não é só para criança com TDAH, É exatamente, isso para aí. qualquer TDAH, e não só para criança, não só para Pessoal, TDAH vocês também. estão tendo assim uma aula formidável. Vocês perderam tempo aí não, né? Vocês estão com a canetinha de vocês aí, um bloquinho de anotações, metas, meditação, exercício físico, tratamento de doenças, alimentação e sono. Isso, e o Juliana, olha, sono, Esther, o sono é primordial, a gente tem que olha primeiro aí, acertar o pessoal. sono dessa criança. O sono, ele pode estar aumentando essa instabilidade atencional da criança, a irritabilidade, e é muito comum, 80% das crianças, das pessoas, né, crianças que têm TDAH, apresentam algum tipo de problemas com sono. Dificuldade para dormir, dorme e acorda sem ter descansado durante o sono, se mexe muito durante o sono, acorda muito durante a noite, e outros tipos também de distúrbios do sono, como bruxismo, enfim, muitas coisas relacionadas ao sono. Então, o sono, se a gente não regular o sono, nada vai funcionar. Tudo vai ficar meio capenga, porque o sono ele é essencial. Porque o sono não só vai trabalhar a questão, né, da atenção da criança e tudo mais, ela também vai ajudar na memória, na autorregulação. Criança que não dorme direito, ela fica mais irritada, ela fica mais irritada mesmo, com uma tendência mais irritadiça durante o dia. Deixa eu virar aqui agora. Ela Isso, fica vira aí mais pra gente. irritadiça no outro dia, né? Então ela precisa ter noites de sono de qualidade para que a gente consiga aí ter um dia de qualidade também. Ó, a Ana Lu está dizendo aí que esse programa que é a bússola de ouro para qualquer mãe. Como profissional, eu já garanti o meu, ó. Já está aí, ó. Eu já ia fazer a pergunta agora, a Ana Lu já deu o pontapé inicial, Ju, como você falou, né? A gente está quase aí 50 e poucos minutos aí de live, a gente tem que correr agora, né, para finalizar. São muitas coisas que a gente gostaria até de falar mais, mas o tempo é muito reduzido. E aí, Ju, assim, nessa fala final, né, assim, finalizando esse bate-papo, na verdade, foi uma aula magnífica. As pessoas estão assim, comentando aqui no chat, falando assim, fenomenal. Foi riquíssimo essa proposta de termos convidado você essa noite, essa tarde para a noite, né? Obrigada. Para estar conversando com a gente. Você é especialista na área que você atua. E assim, Ju, eu queria assim, que você, nessa parte final, que a gente está se finalizando e fechando, né, a nossa live, você assim, falasse do seu trabalho, né? Eu conheço, né? Alguns estão também comentando que já adquiriram, que estão fazendo esse trabalho. E aí, então, eu deixo para vocês a oportunidade, para que nesses poucos minutos que a gente tem, você falar, apresentar o seu trabalho, que tem sido tão interessante no Instagram, né? Você tem o seu grupo de mães, comenta um pouquinho sobre esse trabalho. Aí, olha só que interessante, ó, a Marinha está falando, façam mais vezes. Aí, ó, olha só que interessante, falei, ó.
Vai pessoal virar tá um quadro gostando. externo. Ué. Vamos organizar, né, Marinho? Pra gente bolar mais outras lives como essa de hoje. Pode falar então, Ju, por Então, favor. não sei se você sabe, mas as lives do Instagram agora não precisam mais ficar em 1 hora, não. Elas têm mais tempo, né? Tem Pode ficar mais tempo, direto. né? Mas, Ah, sim, mas a então. gente vai encerrando, né? Só para Ó, não minha falar filha, se corrido. der mais, já sabe que a gente vai embora, hein? É verdade. Bem, então assim, eu tenho um perfil aqui no Instagram, né, que é voltado para famílias de TDAH, onde eu trago orientações ali sobre como lidar, como entender e lidar com TDAH no dia a dia. E toda quarta-feira, às 18 horas, faço uma live sobre criação de filhos com Olha TDAH, aí, né? pessoal, toda Então, quarta-feira, Ju. toda quarta-feira, às 18 horas, a gente fala sobre TDAH. Interessante. E esse mês a gente está falando sobre comportamento. Então, tá tudo sobre comportamento. Esse nosso encontro de hoje, na verdade, foi Ó, tem uma aí uma. falando aí de você, ó. A Juliana é maravilhosa, tenho aprendido muito Obrigada, com ela, Flávia. ó. Essa live que nós fizemos hoje, na verdade, é um resumão de um Uhum. curso, né? Um mini curso que eu tenho chamado Ah, Metas, que que é ótimo. justamente em cima desse acróstico, né? Metas Uhum. TDAH para pais, para que eu consiga ajudar as famílias a estruturar e implementar uma rotina eficiente e também que promova o desenvolvimento da criança com TDAH. Então, tudo isso que eu estou falando aqui de uma forma mais genérica, né? Bem resumida. No curso você vai ter ali todo o passo a passo para Você você, tem um dentro curso que você isso, tem passo a estrutura, passo, os entendi. princípios para você, dentro da sua realidade, da sua casa, da sua família, você estruturar essa rotina e colocar em prática, fazer funcionar através de uma rotina que vai trabalhar tanto esses elementos principais aí, mas também outros pontos que são necessários você desenvolver. Então, se Uhum. você tem interesse, né, em participar, depois me manda aí um oizinho no direct, alguma Com coisa, e no certeza, link vai da muita minha gente procurar bio. você. No link da minha bio tem o linkzinho para você, aqui do Instagram tem um link para você fazer inscrição também. E eu gosto sempre de falar, o curso ele tem duração de 5 semanas, mas você tem acesso ao curso por 1 ano, Que para que ótimo. você possa assistir quantas vezes quiser, tirar dúvidas também durante 1 ano. E ele tem um valor de menos do que uma sessão de terapia comigo. Então, o Então, minha preço querida, essa está aí que é a melhor parte. imperdível, imperdível. Então, toda a orientação que eu dou para as famílias que eu atendo sobre elaboração e implementação de rotina, eu entrego para você por menos de uma sessão. E, além disso, eu tenho Formidável. uma mentoria de mães, para mães e famílias, né? Eu foco em mães porque geralmente é a mãe que É, a está mais família em si, presente, né? mas é para famílias de TDAH, onde eu acompanho essa família durante 3 meses, inclusive a Flávia, né? Que estava Ô, falando Manalu aqui. acabou de falar, o valor é super acessível, É conteúdo verdade, robusto. gente. Magnífico. É verdade. A Flávia, que colocou aqui em cima também, ela faz parte, é um programa de mentoria chamado Mãe Especialista, onde eu ajudo as mães a se Flávio tornarem Gouveia entrou aí, ó. especialistas, Boa noite. as mães a se tornarem especialistas nos seus filhos. E aí conseguir entender e lidar melhor com eles no dia a dia, um programa que dura em torno de 3 meses. Eu vou acompanhando essa família, junto com ela, nas dificuldades que ela está enfrentando e ajudando a superar essas dificuldades. Você então vai, é como se você pegasse a mão da família e caminhasse junto com essa família Exatamente. TDAH, né? A gente Ju, faz a gente faz um mapeamento das dificuldades da família, apesar do grupo ser coletivo, mas a gente faz o mapeamento da família, traça um plano de ação. O que naquela família está precisando? O que essa família está tendo dificuldade? Eu não trato a criança, eu trabalho com os pais. E aí eu entendi. oriento esses pais e os pais colocam em prática, eu vou acompanhando durante 3 meses. E aí, se a família quiser renovar, ela pode até renovar, mas a princípio são 3 meses, tá? A Josiane Coutinho acabou de perguntar, acho que você acabou de explicar, né? Como é que Isso, funciona esse grupo de mães, né? Que você acabou de falar isso. agora, né? E Basicamente aí, é isso aí. quero aproveitar, né, já que eu estou fazendo propaganda, Com você me certeza, permitiu fazer hoje você propaganda? aproveita que a noite é nossa. A propaganda, eu quero convidar, porque às vezes, Esther, eu entendo que o tratamento do TDAH não é barato, né? Você fazer acompanhamento com psicólogo toda semana, tem outros profissionais, a gente sabe disso. Nem sempre a mãe, naquele momento, está podendo Tem pagar condições, uma né? mentoria, né? Pode pagar um curso, apesar de ser muito acessível, mas às vezes nesse momento não tem como, Juliana, pagar, quem sabe no outro momento, né? Isso acontece, a gente sabe disso.
Então, eu tenho um grupo no WhatsApp, um grupo gratuito para Olha que mães. ótimo. Aí é para mães, não é para pais, tá? Só mulheres. Ah, é só para as Só para mães. Luluzinhas. Só para Isso. mãe. Mães de TDAH, um grupo gratuito no WhatsApp. A gente tem em torno ali quase 150 mães, onde a gente conversa diariamente, tira dúvidas, onde as mães se sentem acolhidas nas suas dificuldades, onde a gente vai ali trocando experiência e também orientações. Então, se você tem interesse em participar do grupo, né, quer estar ali com a gente, aprendendo junto e também nos ensinando com a sua experiência, é só você ir lá no link da minha bio também. Aqui no Instagram, na minha página do Instagram, tem um linkzinho para você clicar e ali tem o grupo, grupo Mães em Conexão TDAH. Só você entrar no nosso grupo, você será muito bem-vinda. Eu vou ter o maior prazer de Então, continuar conversando contigo. o pessoal que ficou até o final só ganhou presente, hein, Ju? Não, falta um. Ah, tem mais um ainda. Agora é presente. Então, Agora é presente presente. vai vir agora, hein? Presente é o seguinte. Então, Vamos ver, ó, eu pensei que fosse esse 7 presente pessoas. mais. Então, você tá Tem que ter. Sabe por quê, Esther? Porque a gente tem que valorizar, né? Igual o TDAH. TDAH, a gente trabalha com recompensa imediata. Para quê? Com Para certeza. que aumente a frequência do comportamento que a gente quer. Então, se ele teve Isso um aí. comportamento bom, a gente recompensa esse comportamento que ele vai Pra que se tender a repita, repetir. né? Isso aí. Então, as mães que estão aqui, as profissionais, os pais, enfim, que estão aqui, né, que tiveram esse comportamento adequado, então, de parabéns, a gente vai recompensar para que eles voltem da próxima vez. Isso aí, tá com a gente de novo, né, Ju? E a recompensa vai ser o seguinte: você que está aqui agora no final, você vai tirar um print dessa live, minha aqui de Esther, e você vai Vamos me arrumar agora. vai colocar nos seus stories e vai marcar @psicopedagoga Esther Fernandes e @Juliana_Psi Araújo. E se você fizer isso, printar, marcar a gente nos stories, você vai receber o e-book online com o resumo dessa live. Pessoal, agora, hein? Bom, vamos fazer um sorrisinho, Ju, agora. Pode começar, Vamos lá. pessoal. Agora é a hora, hein? Agora é a hora, hein? Então, se o pessoal quiser um print agora da live e for lá no isso e postar @psicopedagoga e repete, Ju, Juliana Psi Araújo. Psi Araújo, vai ganhar um e-book dessa live que você acabou de fazer, certo? Acabamos de fazer. Coloca aí nos comentários. Deixa eu colocar aqui porque eu botei e saiu errado. Juliana Psi Araújo. Isso. @Juliana_Psi Araújo. Vocês vão receber o e-book da live. Aí, Esther, por acaso alguém marcar você e não achou o meu arroba, alguma coisa assim, você me avisa a pessoa que eu te encaminho o e-book e você manda para ela. Isso, tá, eu vou botar aqui, ó, psicopedagoga Esther Fernandes. Aqui, pessoal, ó. Foi aí? Não. Fernandes. Agora foi, @psicopedagoga Esther Fernandes. Então, marcou a Ju, marcou a Esther, aí você vai ter acesso ao e-book gratuito. Poxa, olha, Juliana, o pessoal tá colocando aí coraçãozinho, ó, o pessoal tá vibrando aí, olha que interessante, hein? Ó, coraçãozinho e tudo. Juliana, olha, como eu falei no início, né? Assim, essa live, assim, foi magnífica, foi formidável pela pessoa que você é. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ou até mais, quando você foi minha mentora naquele momento ali, foi assim um divisor de águas, quando nós passamos aquele período juntas ali, quanto de riqueza, de conhecimento, de experiências significativas você me proporcionou. Então, eu quero, assim, desejar muito sucesso, bênção de Deus para você, né? Tudo que a gente pode desejar para o outro é somente que o Senhor te abençoe, te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E aqueles sonhos, né, do seu coração, Deus conhece, Ele no momento certo possa estar te concedendo para a glória dele, tá bom, Ju? Foi essa uma aula magnífica, a gente quer agradecer a todos pela presença, né, isso, Ju? E eu desejo, assim, que você abençoe ainda mais famílias que estão carentes, realmente, precisando desse suporte, desse caminhar de mãos juntas ao sucesso, né, para potencializar o TDAH, que é algo tão falado, tão necessário, mas que ainda há muitas questões para serem trabalhadas. Eu acredito que nessa noite
você conseguiu, de uma forma simples e esclarecedora, falar profundamente àqueles que estão com a gente aqui ao vivo, e com certeza vai ficar salva essa live, né? E vai também abençoar, vai edificar outras famílias que terão acesso a esse vídeo. Ju, eu te desejo uma excelente noite. Muito obrigada, tá bom, querida? Obrigada a você. E a gente que recebe, né? Eu sempre falo assim, a gente recebe um conhecimento, né? Aprende alguma coisa. Deus deposita dentro da gente uma missão e a gente transborda na vida das outras pessoas, né? É verdade. A gente transborda na vida daquele que Ele coloca no nosso caminho. E eu sempre faço esse convite, e eu sempre faço esse convite para as pessoas que estão assistindo minhas lives, né? Assim como eu estou transbordando na sua vida, né? Aquilo que eu aprendi, as minhas experiências, transborde na vida de alguém, compartilhando essa live, marcando uma pessoa que você conhece, que precisa saber sobre TDAH. E não é só uma mãe de TDAH. Qualquer pessoa precisa saber sobre TDAH, porque quanto mais pessoas saberem sobre TDAH, menos as crianças com TDAH, né, os adolescentes, vão sofrer aí com preconceito, enfim, com falta de suporte, de apoio, na sociedade como um todo, né? Exatamente. Então, Ju, eu estou sem vontade de ficar mais, né? Mas então, vamos encerrar. O pessoal faz aí a foto, né? Marca a gente lá e você vai ter acesso ao e-book dessa live que foi esse fenomenal. Uma boa noite para a Juliana, tá bom, querida? E fica aí o convite para as próximas vezes, hein? Já estou fazendo aí, ó, o convite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.